Olá, boa noite, tudo bem, meus alunos? Como vocês estão? Espero que estejam todos bem, todos em paz. Vamos dar prosseguimento, então, na nossa aula de LDB. Essa é a parte 2 do nosso vídeo. Então, vamos retomar agora da parte da leitura da lei mesmo. Vamos para a parte complicada, para a parte mais artesanal, digamos assim, que é a parte da leitura mesmo, é a parte onde nós vamos buscar na letra da lei o entendimento acerca dos dispositivos que são trazidos na LDB. Então, importante desvelamento acerca da lei mais importante da educação brasileira. Vamos nessa então, gente. Então, eu lembro que da última aula eu parei no artigo 5º e nós estávamos falando do acesso à educação, e eu estava explicando que é um direito público, que é um direito subjetivo, que, portanto, qualquer cidadão ou grupo de cidadãos pode requerer, mediante provocação, né, ou acionamento ao poder público, exigir o seu cumprimento, beleza? E aí eu chamei bem a atenção para a questão do termo direito subjetivo, justamente para que nós possamos ter a compreensão do que significa isso. Então, quando eu falo de acesso à educação básica, é um direito subjetivo, é no sentido de que nós temos que garantir, enquanto cidadãos, enquanto sociedade, que todas as pessoas dentro da idade escolar, aquelas pessoas que são menores de idade, claro, aquelas pessoas que estão incutidas dentro da ideia de criança e jovem, adolescente, são responsabilidades de todos, são responsabilidades do Estado, da sociedade, da comunidade e dos pais, ou dos seus responsáveis legais, e que, portanto, garantir o acesso à educação é uma tarefa, é uma obrigação de todo cidadão. É uma tarefa da cidadania. E é isso que o artigo 5º vem nos trazer aqui, para que possamos refletir acerca do direito ao acesso à educação pública enquanto direito subjetivo, tá bom? Parágrafo 1º desse artigo 5º diz o seguinte: na esfera da sua competência federativa, o poder público deverá recensear anualmente as crianças e adolescentes em idade escolar, bem como os jovens e adultos que não concluíram a educação básica. Então, tanto na esfera municipal, estadual e nacional, deve haver um recenseamento desses alunos. Ou seja, o que é isso? O que é recenseamento? Vem da palavra censo, entendeu? Sempre fazer o censo anualmente para que se possa saber quem são as crianças, os adolescentes em idade escolar e também aqueles jovens e adultos que não concluíram a educação básica, para que o Estado possa agir ou buscar, a partir desses dados, a criação e a efetivação de políticas públicas para trazer novamente esse público para dentro da escolarização, para que eles possam ter acesso à educação, né? Fazer-lhes a chamada pública, ou seja, o que é fazer-lhes a chamada pública? É publicar realmente as vagas, dar ciência, dar publicidade para o chamamento desse público, dos públicos que são atendidos nas várias etapas e fases da escolarização, para que possam virem a se matricular na escola pública. Claro, estamos falando aqui da questão do poder público, então é daquilo que é executado pelo poder público. Neste caso aqui, nós não estamos falando da educação que é oferecida na rede privada, nós estamos falando da educação que é oferecida a partir da perspectiva de dever do Estado na garantia do acesso da educação, tá bom? E 3, zelar junto aos pais e responsáveis pela frequência à escola. E nesse caso, é acompanhar a escola, acompanhar a frequência das crianças na escola, junto com os seus pais, fazendo um trabalho
coordenado entre família e escola, que na verdade é a entidade, né, a instituição que vai representar o poder público de maneira direta com esse aluno. Então, faz parte das obrigações do poder público zelar pela frequência à escola, junto com os pais ou responsáveis. Por isso que nós fazemos chamada sempre, todos os dias, acompanhamos a frequência do aluno e verificamos, inclusive, se por acaso está atingindo um nível crítico de ausências que possa vir a, primeiro, prejudicá-lo no seu processo de ensino-aprendizagem, e segundo, vir a atingir aos montantes que são previstos em lei como tetos, como limites para ausências, de forma que suscitem uma ação do poder público em relação ao atendimento dessas famílias, ou a compreensão, ou a solução do que venha a estar acontecendo para que esse aluno esteja faltando, tá bom? Outro dos deveres também do poder público é divulgar a lista de espera por vaga nos estabelecimentos de educação básica da sua rede, inclusive por creches, inclusive nas creches, por ordem de colocação, e sempre que possível, por unidade escolar, e também divulgar os critérios para a elaboração da lista. Isso aqui é uma lei de 2023, a Lei 14.685, que, por incrível que pareça, teve que versar sobre essa questão. Por quê? Porque, infelizmente, principalmente na etapa da creche, mas em alguns outros lugares do país, né, nós sempre pensamos assim, pela mentalidade de quem mora num grande centro urbano, de quem mora em cidades que compõem uma região grande, uma região metropolitana, onde nós temos bastante oferta de educação pública gratuita, muitas escolas. Eu não estou dizendo que sejam maravilhosas, não estou dizendo que sejam de excelência, não estou dizendo que sejam de excelente qualidade, mas existem essas escolas. Então, na prática, nas nossas práticas diárias aqui, a realidade é que não faltam vagas para quem quer estudar. Onde nós vamos ter algum gargalo, e ainda existe esse gargalo, é na etapa da educação infantil, naquela relativa à creche ou similar. Então, nessa etapa, do 0 aos 3 anos, é onde reside o gargalo mesmo, no que diz respeito a vagas. E aí nós temos um problema que é histórico no Brasil, que é a troca, a barganha política em relação a isso. Então, você acaba tendo vagas garantidas para os amigos dos amigos, entenderam? Então, quem é amiguinho de um político, quem é amiguinho de uma pessoa que seja relevante na sociedade, ou de algum empresário, ou de algum pastor, ou de algum padre, ou de algum líder religioso de qualquer vertente. Então, geralmente, essas pessoas que compreendem algum grupo comunitário, algum grupo associativo, que fazem parte de algum grupamento social dentro dessa sociedade, eles acabam tendo uma certa vantagem por conta de beneficiamento escuso mesmo, sabe? Em relação a isso. Então, o que acontece? Você via pessoas que estavam, às vezes, numa fila de espera, esperando uma vaga, principalmente quando eu digo na educação infantil, e que tinham que ou recorrer aos meios judiciários para conseguir a vaga, ou então tinham que pedir uma ajuda para algum político. E isso aí prejudicava quem não corria, quem não tinha essa condição de correr atrás do meio judiciário, ou quem não tinha algum político. Então, por isso, essa lei veio trazer a obrigatoriedade de que as vagas na lista de espera, aliás, as listas de esperas por vagas nesses estabelecimentos fossem divulgadas com ordem de colocação. E, inclusive, se colocando ali, deixando claro e transparente nessa listagem, nessa ordem de colocação dessa lista de espera, quais foram os critérios adotados para a elaboração da lista. Então, qual foi o critério que eu adotei? A idade da criança, a região e etc. e tudo mais, enfim, nesse sentido, tá bom? Parágrafo 2º. Em todas as esferas administrativas, o poder público assegurará, em primeiro lugar, o acesso ao ensino obrigatório nos termos desse artigo, contemplando
em seguida os demais níveis e modalidades de ensino conforme as prioridades constitucionais legais. Então, o que isso quer dizer? Quer dizer que, na esfera da União, na esfera dos estados e na esfera dos municípios, o poder público, ou seja, o ente que governa, que rege o poder público naquele momento, primeiramente tem que assegurar aquilo que é sua tarefa prioritária, ou seja, tem que garantir, em primeiro lugar, o acesso ao ensino obrigatório, nos termos desse artigo, aquilo que é prioridade constitucional e legal. Então, se, por exemplo, o Estado quiser oferecer vagas, digamos, de creche, nada impede que ele faça isso, desde que ele tenha atendido a sua demanda prioritária. Qual é a demanda prioritária do Estado? Zerar a lista no ensino médio, que é a demanda prioritária dele, e no ensino fundamental 2, que é meio que acessória, né? Mas faz parte também das obrigações do Estado. Então, atendeu toda a demanda em nível de Estado, de ensino médio e ensino fundamental, aí pode sim oferecer, nada impede que ofereça o ensino em creches, mas essa não é a tarefa do Estado. Da mesma forma, vamos pensar no inverso. Digamos que o município não zerou a lista de espera na creche, na fase de 0 a 3 anos, e pretende, então, abrir uma escola de ensino médio, com todas as pompas, chamando com nomes de marketing, de nome publicitário, de apelo, de forte apelo publicitário. Por exemplo, sei lá, escola do futuro, não sei o quê, alguma estupidez dessas bem cringes, assim, bem bregas que os políticos horríveis, ruins, corruptos, incompetentes, geralmente gostam de recorrer, né, para tentar esconder a sua incompetência gerencial. Então, eles buscam esses nomes de efeito, né? Então, digamos que algum prefeito de algum município queira fazer isso. Não pode, tá? Por quê? Porque primeiro tem que suprir toda a sua carência na sua esfera prioritária. E para fazer isso, a LDB também vai expor que tem que, se quiser atender essa etapa que não é a sua prioridade constitucional, precisa ser com recursos acima dos 25% constitucionais, tá? Acima daquilo que a Constituição prevê como investimento mínimo para os estados e para os municípios, tá bom? Então vejam que não é uma brincadeirinha de criança, não é a vontade ou o interesse do gracejo do político de plantão. Existe uma legislação que estabelece, que regra as possibilidades para isso. Lógico que a legislação não vai impedir que o poder público assuma outras possibilidades de oferecer ensino gratuito para as pessoas, principalmente nas etapas obrigatórias. Só que, para que haja uma equilibração, para que haja uma certa organização nessa distribuição, é preciso que as esferas administrativas atendam prioritariamente aquilo que é sua prioridade constitucional e aquilo que é a prioridade que também está definida pela LDB, tá bom? Vamos lá. Parágrafo 3º. Qualquer das partes mencionadas do caput desse artigo tem legitimidade para peticionar no Poder Judiciário na hipótese do parágrafo 2º do artigo 208 da Constituição Federal, sendo gratuita e de rito sumário a ação judicial correspondente. O que isso significa? Significa que se você tiver que recorrer mediante o judiciário para que o direito à educação, o acesso e também a permanência plenos sejam garantidos aos alunos, a algum aluno, esse tipo de petição pode ser feita diretamente ao Poder Judiciário, certo? E é gratuito. Gratuito. Não tem custo. E, mais ainda, a apreciação desta lide, a apreciação dessa petição, ela tem caráter de rito sumário, ou seja, ela tem que ser decidida com prioridade absoluta. Chegou, tem que ser decidido, não pode ir para uma lista de espera. Chegou, o Poder Judiciário tem que resolver, tá bom? Tem que decidir, tem que se manifestar a respeito. Parágrafo 4º. Se for comprovada a negligência dessa autoridade competente para oferecer garantir esse oferecimento desse ensino obrigatório,
poderá essa autoridade ser imputada por crime de responsabilidade. Então, se por acaso a autoridade não atender à demanda do oferecimento de ensino obrigatório, essa autoridade, né, ela será imputada ao crime de responsabilidade. É por isso que nós víamos muito acontecer, antes da decisão de 2022 do Supremo, nós víamos muito de haver uma decisão judicial, em primeira instância mesmo, que determinava a oferta da vaga, principalmente na creche, que sempre tem sido historicamente o gargalo para oferecimento das vagas. E quando se chegava com esse documento, né, essa obrigação de fazer, né, essa ação, não condenatória, mas de força obrigatória, né, de cumprimento obrigatório pelo poder público, eles nem questionavam, eles iam e arrumavam a vaga. Por quê? Porque a possibilidade de responder por crime de responsabilidade era muito grande. E agora, por óbvio, com o reconhecimento dos tribunais superiores em relação ao direito da criança a ter a sua vaga garantida antes dos 4 anos de idade, se for do interesse do pai, do tutor ou do responsável, dos pais, dos tutores ou dos responsáveis, então agora é pacificado. Se não tiver essa vaga, é crime de responsabilidade pelo agente público, tá bom? Quem que responde por isso? Toda a cadeia de comando do poder público. Então, responde prefeito, responde secretário, responde responsável pela vaga e tudo mais. Então, todo mundo acaba respondendo nesse sentido, tá bom? Vamos lá. Parágrafo 5º. Para garantir o cumprimento da obrigatoriedade de ensino, o poder público criará formas alternativas de acesso aos diferentes níveis de ensino, independente da escolarização anterior. Então, para que se garanta que o indivíduo consiga se matricular e ter acesso à escolarização, formas de flexibilização, formas alternativas de acesso aos diferentes níveis de ensino serão garantidos a esse aluno, independentemente da escolarização anterior dele ou não. Então, nós estamos falando aqui de várias possibilidades, inclusive da possibilidade da reclassificação, tá bom? Outra classificação, nesse sentido aqui, tá bom? Artigo 6º. É dever dos pais ou responsáveis efetuar as matrículas ou a matrícula, né, das crianças na educação básica a partir dos 4 anos de idade. Então, lembrando que na LDB, ainda o que nós veremos será a obrigação a partir dos 4 anos de idade, tá? O que gera a obrigatoriedade do Estado oferecer a matrícula como obrigação, como dever irretratável e irrecorrível, é uma decisão judicial. Na legislação ainda permanece este texto. Por que nós estamos falando no artigo 6º do dever dos pais e responsáveis em efetivar a matrícula. Então, é diferente, são duas coisas diferentes. O dever dos pais ou responsáveis de matricular é uma coisa. O dever do Estado em prover, em oferecer essa vaga é outro, tá bom? Então, o Estado tem a obrigação de oferecer desde os 0 anos, desde o nascimento, praticamente. Agora, aos pais é incumbido o dever, a obrigação, a responsabilidade de matricular a partir dos 4 anos de idade. Se o pai, o responsável, o tutor legal, não quiser matricular antes dos 4 anos de idade, não há nenhuma sanção, não há nenhuma punição, não há nenhum problema em relação a isso, tá bom? Mas, a partir dos 4 anos de idade, é obrigatória a matrícula, beleza? Artigo 7º, nós só vamos verificar aqui que o ensino é livre à iniciativa privada, atendendo às seguintes condições. Então, vamos lá. A LDB e a própria Constituição diz que o ensino é livre à iniciativa privada, ou seja, a iniciativa privada pode construir escolas e trabalhar na educação. Mas há critérios, tá bom? Quais são os critérios? Primeiro, cumprimento das normas gerais da educação nacional e do respectivo sistema de ensino, ou seja, a escola pode abrir, uma empresa, né, um grupo empresarial pode abrir uma escola no Brasil, tranquilo, tá tudo certo, mas para que funcione, precisa da autorização de funcionamento e avaliação da qualidade pelo poder público, precisa seguir as normas e regras
da educação nacional e também do respectivo sistema de ensino. Não vai chegar aqui pregando as suas próprias regras, achando que pode fazer o que bem quer, porque não é assim, tem que seguir a legislação. E tem que ter uma capacidade de autofinanciamento, ou seja, tem que ter a capacidade de se autofinanciar, ressalvado previsto no artigo 213 da Constituição Federal. Beleza? Artigo 7º. 7º-A. Ao aluno regularmente matriculado em instituição de ensino pública ou privada de qualquer nível, é assegurado no exercício da liberdade de consciência e de crença o direito de, mediante prévio motivado requerimento, ausentar-se de provas ou de aula marcada para o dia em que, segundo os preceitos da sua religião, seja vedado o exercício de tais atividades, devendo-lhe se atribuir a critério da instituição e sem custos para o aluno uma das seguintes prestações alternativas nos termos do inciso 8º do caput do artigo 5º da Constituição Federal. Inciso 1º. Prova ou aula de reposição conforme o caso a ser realizado em data alternativa, no turno de estudo do aluno ou em outro horário agendado com sua anuência expressa. 2. Trabalho escrito ou outra modalidade de atividade de pesquisa com tema, objetivo e data de entrega definidos pela instituição de ensino. Então, vamos lá. O que isso quer dizer? Quer dizer que se o interesse do aluno, que se para garantir o interesse do aluno, uma determinada atividade tenha sido marcada pela escola num dia em que, por algum preceito religioso, este aluno não possa cumprir com essas atividades, porque estaria ferindo a sua intimidade, estaria ferindo a sua crença, estaria ferindo a sua consciência. Então, neste caso, é permitido que haja uma flexibilização sem nenhum custo adicional dessas atividades ou dessas aulas. Inclusive, se forem provas, não tem problema. Então, para que isso seja garantido, ou seja, para que seja garantido esse direito desse aluno a ter respeitado o seu direito à sua crença, não será simplesmente extinguida a obrigação do aluno em realizar aquela tarefa, mas será oportunizada a ele uma prestação alternativa, ou seja, uma forma de se cumprir com aquele rito, com aquele ditame, com aquela atividade, mas de uma maneira diferenciada, que pode ser através de uma prova ou uma aula de reposição. Neste caso, se for prova ou aula de reposição, ela tem que ser realizada em uma data alternativa, claro, não vai ser na data do evento em si, do evento principal, e tem que ser no turno de estudo do aluno. Se o aluno estuda de manhã, tem que ser de manhã, se é de tarde, se é de noite, é de noite. Porém, a lei permite que pode ser em outro horário agendado, mas desde que haja uma anuência expressa do aluno. O que é uma anuência expressa? É uma anuência que possa ser expressa de alguma maneira comprovável. Então, no caso ali, um documento qualquer escrito dizendo que aceita fazer num outro horário, tá bom? Então, neste caso, pode ser feito desta maneira. Ou então, pode ser também essa atividade, essa prova ou essa aula ser substituída por um trabalho escrito ou por outra modalidade de atividade de pesquisa, com o tema, objetivo e data de entregas definidos pelas instituições de ensino, né, ou pela instituição de ensino a qual esse aluno esteja ligado, tá bom? No parágrafo 1º aqui, a prestação alternativa deverá observar os parâmetros curriculares e o plano de aula do dia da ausência do aluno. Claro, precisa ter uma lógica nas coisas. Então, se você vai oferecer uma prestação alternativa para o aluno, tem que, primeiro, observar os parâmetros curriculares. Você não vai pegar uma coisa que seja fora dos parâmetros curriculares, no sentido até mesmo de evitar uma perseguição ou que se dificulte a vida desse aluno. Então, você não vai pegar nada que seja extraordinário ou fora da realidade curricular, certo? E também essa prestação alternativa tem que ter a ver com o plano de aula no dia da ausência do aluno. Digamos que no dia daquela ausência, aquela prova ou aquele trabalho tivesse a temática, sei lá, os planetas do sistema solar. Um exemplo, tá? O que surgiu aqui na minha cabeça agora. Você não vai dar um trabalho de reposição
ou mesmo uma prova em data alternativa, cujo tema seja cálculos superiores. Não, você não vai fazer isso, tem que ter a ver, tem que ter sentido, tem de ter a ver com aquele tema que fora trabalhado na data do evento onde fora necessária a alteração, a prestação alternativa. Tá bom? Parágrafo 2º. O cumprimento das formas de prestação alternativa de que trata esse artigo substituirá a obrigação original para todos os efeitos, inclusive regularização do registro de frequência. Ou seja, o aluno não foi naquele dia X para fazer a atividade. Ele demandou a alteração, porque aqui no artigo 7º, ele está dizendo que tem que ser feito de maneira prévia. Então, ele demandou essa alteração. No dia que ele não foi, é claro que vai ser colocada ausência. Por quê? Porque você não pode mentir num documento. Tem gente que gosta de mentir em documento público, mas não pode. Então, você vai pegar e vai colocar a ausência para o aluno. Posteriormente, quando ele fizer essa reposição com a prestação alternativa, será então registrada a regularização dos ditames, das obrigações totais daquela obrigação original e também da sua frequência. Então, aquela ausência passará a ser uma presença, ela será justificada, tá bom? Sendo garantida a frequência normal para esse estudante. Parágrafo 3º. As instituições de ensino implementarão progressivamente, no prazo de 2 anos, as providências e adaptações necessárias à adequação de seu funcionamento às medidas previstas nesse artigo. Então, esse prazo já decorreu, já derrogou em 2021, tá bom? Parágrafo 4º. O disposto nesse artigo não se aplica ao ensino militar a que se refere o artigo 83 dessa lei. Nós veremos lá no artigo 83 dessa lei a respeito do ensino militar, mas é uma vergonha esse parágrafo 4º do artigo 7A. Claro que essa lei ela foi instituída por um governo tosco, grosseiro, grotesco, absurdo, inútil e de viés militar, e é por isso que ele estabeleceu para os meios militares uma diferenciação na legislação, o que é absurdo, porque fere o artigo 5º da Constituição, criando uma divisão, né, uma separação em privilégio a uma determinada modalidade do ensino. Então, isso não pode, tá bom? Não é possível, não é aceito. Não é nem mesmo eticamente e moralmente tolerável esse tipo de coisa. Espero que este parágrafo 4º caia e caia em muito breve, tá bom? Título 4º da Organização da Educação Nacional. Então, agora nós vamos falar um pouquinho sobre como a educação é organizada em termos nacionais, em termos de nação. Ou seja, no Brasil, como que nós dividimos as responsabilidades relacionadas à educação e como são organizados os sistemas de ensino a partir do sistema nacional, do sistema principal, que é organizado pela União. Então, no artigo 8º, nós veremos que a União, os estados, o Distrito Federal e os municípios organizarão em regime de colaboração os respectivos sistemas de ensino. O que é regime de colaboração? Eles vão colaborar e atuarão junto para o bom desenvolvimento dos sistemas de ensino. Então, cada um vai ter a sua função, cada um vai ter as suas responsabilidades, haverá a arrecadação em todos os níveis, de todas essas esferas, haverá uma centralização, haverá uma redistribuição, uma ação redistributiva desses recursos, a partir da União, dos estados para o Distrito Federal e municípios. Tá bom? Vamos lá, então. Parágrafo 1º. Caberá à União a coordenação da política nacional de educação, articulando os diferentes níveis e sistemas e exercendo função normativa, redistributiva e supletiva em relação às demais instâncias educacionais. Isso aqui costuma ser matéria de concurso público. E vocês vejam que, embora esse tipo de entendimento já fosse encontrado na LDB anteriormente, nós temos um decreto muito recente, um decreto de 2023, o decreto 11.713. Então, fiquem atentos, alunos, porque pode ser que esse tipo de elemento, esse tipo de dispositivo,
seja cobrado na prova, e é bem possível que isso aconteça. E aqui seria uma pergunta daquelas que são assim, 8 ou 80, de tão facinho que é só pegar esse artigo 8º e colocar esse parágrafo primeiro, esse parágrafo primeiro e esse parágrafo segundo, ou é uma questão dada, ou então é uma questão para quebrar o peão, porque ele não prestou atenção nisso aqui, não refletiu a respeito. Porque passa por isso aqui, parece que é uma coisa meio quadrada, né? Mas vamos refletir um pouquinho a esse respeito, tá bom? Então, nesse artigo 8º aqui, eu falei, é sobre o regime de colaboração, né? Da divisão das tarefas entre os entes federados. Agora, vamos ver no parágrafo 1º o que ele vai falar. Ele é muito claro aqui, muito transparente, no que diz respeito às tarefas, né, da União, nesse sentido. Então, ele vai dizer aqui, ó, caberá à União, ou seja, ao Estado Nacional, a coordenação da política nacional de educação. Então, existe uma política nacional de educação. Claro que existe. Se existe uma legislação de nível nacional que regulamenta e que rege a educação, então significa que existe uma política nacional de educação. A União gera essa coordenação, mas perceba que a palavra é coordenação. Você pode ter essa palavra sendo substituída numa prova por outras palavras, tá? Que possam remeter à ideia de mando ou de comando individual, tá bom? Não. O que cabe à União é coordenar. O que é coordenar? Coordenar significa trabalhar dentro da perspectiva de vários atores, criando uma harmonia, criando uma ordem. Por isso que o nome é coordenação. Ordenação vem de ordem e co é de junto, ou seja, ordenar conjuntamente, tá bom? Então não há de maneira nenhuma como nós podemos a primeiro momento, a princípio, imaginar que houvesse uma certa supremacia da esfera federal em detrimento das outras. Não há. Ah, mas você vai dizer assim, mas o Estado Nacional é mais importante. De certa forma, nós podemos ter essa compreensão. Mas a legislação é muito clara, inclusive a nossa Constituição é muito clara nesse sentido. Há uma harmonia entre os poderes, há uma divisão administrativa, há uma divisão que gera, inclusive, uma certa autonomia administrativa e financeira para esses entes federados. Portanto, não pode ser feito de maneira direcionada, direta, obrigatória, mandatória, tá? Então, não há uma ordenação, uma imposição. Não há uma imposição. E nenhuma ordenação direcionada e que venha de cima para baixo. Não. O que existe é uma coordenação dessa política nacional, que vai articular os diferentes níveis e sistemas, os diferentes níveis de poderes, né? E sistemas, e exercendo uma função que é normativa. Então, a União, através não do mando do governo de plantão, mas a partir da sua organização, que é executivo, legislativo e judiciário, estabelecerá as funções normativas, ou seja, vai normatizar, vai criar as normas, as leis e as normas dentro daquilo que a legislação já consolidou e permite como ação primaz, né? E dessa forma vai servir de referencial e vai dar a espinha dorsal legal de todo o regramento para a educação nacional. Também a União agirá de forma redistributiva. E o termo é redistributivo mesmo, tá bom? Por que é redistributivo? O que significa redistributivo? Significa que a União mesmo em si, ela não vai produzir grandes coisas no sentido de arrecadação. A arrecadação, ela é principalmente arrecadada onde? É nos municípios, são nos estados, principalmente nos municípios, entende? Então, o município é a ponta. Então, esse dinheiro é
encaminhado para o Estado e vai encaminhado para a União, e depois a União redistribui, defendendo os interesses nacionais, defendendo os interesses legais e distribuindo de uma maneira organizada, oferecendo aquilo que cada ente, cada situação específica necessita dentro dos ditames da legalidade, tá bom? Vamos lá. Onde é que está aqui? E supletivas em relação às demais instâncias educacionais. Então, além de redistribuir os recursos, a União também pode suplementar esses recursos, ou seja, colocar uma grana a mais. E dentro do Fundeb, nós temos as políticas de suplementação que já são descritas na própria legislação, no próprio Fundeb, e que nos permitem afirmar essa ação supletiva, tá bom? Parágrafo 2º. Os sistemas de ensino terão liberdade de organização nos termos dessa lei. Então, os sistemas de ensino terão uma liberdade de organização, desde que seja nos termos dessa lei. Os estados podem se organizar, os municípios podem se organizar, o Distrito Federal pode se organizar, desde que esteja nos termos dessa lei. E a União também, claro, também pode se organizar, né, dentro dos ditames dessa lei. Aí aqui começam aqueles artigos que eu falei na aula anterior. O artigo 9º, artigo 10º, artigo 11º, artigo 12º, artigo 13º, onde nós vamos falar basicamente sobre cada ente, seja ele em nível macro, como organização política ou como ente federado, né? Mas também depois dos entes que são aqueles que atuam na efetivação da política educacional. Vamos por partes, então. No artigo 9º, nós vamos tratar sobre a estrutura que incumbe a União. O que é a obrigação da União? Ou seja, incumbe-se, é dever da União. A União incumbir-se-á de que a União incumbir-se-á? Nós vamos ver aqui, ó. Inciso 1º, elaborar o Plano Nacional de Educação em colaboração com estados, o Distrito Federal e os municípios. Beleza. Então, a União tem que elaborar o Plano Nacional de Educação. O Plano Nacional de Educação é fundamental porque ele vai fazer a crítica e a estruturação de toda a política da educação nacional. Então, ele vai fazer análise do momento atual, as perspectivas de futuro, as possibilidades de alteração, de aperfeiçoamento, de engajamento, de distribuição de recurso e tudo mais. E é por isso que esse Plano Nacional de Educação, ele acontece de maneira decenal, tá bom? Porque as coisas mudam. Então, nós já tivemos pelo menos 2 planos nacionais de educação desde a redemocratização, tá bom? Vamos lá. Organizar, manter e desenvolver os órgãos e instituições oficiais do Sistema Federal de Ensino e o dos territórios. Então, são esses as obrigações, as incumbências da União em relação ao seu comprometimento, ao seu compromisso, à sua obrigação primaz de atuação na educação. Ou seja, tudo aquilo que for do Sistema Federal de Ensino deve ser organizado, deve ser trabalhado, deve ser resolvido pela União, tá bom? Aí você vai falar assim, mas só tem ensino superior, né, de responsabilidade da União. Não, existem outras escolas, por exemplo, o Colégio Dom Pedro, no Rio de Janeiro, ele é um colégio federal. Então, existem raridades, mas existem outras etapas que não são apenas o nível superior, que são de responsabilidade da União, são uma incumbência da União. Inclusive os institutos federais, que são para atendimento de ensino médio também, né? Principalmente no nível profissionalizante, mas não somente, isso também atuam com o ensino superior, né? Mas que também são incumbência da União. E 3, aqui, ó, prestar assistência técnica e financeira aos estados, aos municípios e ao Distrito Federal para o desenvolvimento dos seus sistemas de ensino e o atendimento prioritário à escolaridade obrigatória, exercendo a sua função redistributiva e supletiva. Então, basicamente, ó,
a União, o Estado Nacional, tem que prestar toda a assistência financeira e técnica para os estados e para o Distrito Federal e para o município, e também deve exercer uma função redistributiva de recursos e supletiva de recursos para que eles possam atender às suas obrigações constitucionais, tá bom? 4. Estabelecer em colaboração com os estados, o Distrito Federal e os municípios competências e diretrizes para a educação infantil, ensino fundamental e também o ensino médio, que nortearão o currículo e seus conteúdos mínimos, de modo a organizar, a assegurar formação básica comum. Então, aqui nós estamos falando dos parâmetros curriculares, dos referenciais curriculares, das diretrizes curriculares e também da BNCC. Então, tudo isso aqui você vai perceber que sempre vai ser utilizado o termo colaboração, porque não pode ser feito de maneira impositiva do Estado Nacional para os outros entes federados. Então, a União, ela estabelece em colaboração com os estados, Distrito Federal e os municípios, quais são as competências e diretrizes para a educação infantil, ensino fundamental e ensino médio. E essas competências e essas diretrizes serão as que nortearão os currículos e seus conteúdos mínimos, de modo a assegurar uma formação que seja básica, comum, uma formação básica comum a todos, ou seja, todos os brasileiros, não importando da região onde forem e tudo mais, terão o direito à mesma base comum de educação. Isso aqui, daqui se aduz a necessidade da criação de uma BNCC, como nós vimos, e que foi realmente realizado posteriormente, tá bom? 4A. Estabelecer em colaboração com os estados, o Distrito Federal e os municípios, diretrizes e procedimentos para a identificação, cadastramento e atendimento na educação básica e na educação superior de alunos com altas habilidades ou superdotação. Então, no caso aqui, foi uma demanda que surgiu e que ainda existe até hoje, porque nós ainda não temos essa capacidade de atender esses alunos com altas habilidades ou superdotação. Muitos alunos com altas habilidades ou superdotação são sonegados, são negligenciados dentro da escola, e não é nem por maldade, é por falta de capacidade técnica mesmo, de se aferir e de se identificar esse aluno, e em identificando-se, em dar uma destinação adequada aos estudos desse aluno. Então, é por isso que no inciso 4A do artigo 9º, foi estabelecido essa incumbência, né, esta incumbência de que, a partir de uma colaboração entre os entes federados, serão criadas diretrizes e procedimentos para a identificação desses alunos com alta dotação ou superdotação, altas habilidades, para o cadastramento, para que, além de se identificar esse aluno, não se perca, né? Então, você tem um cadastro disso, e também para o atendimento, tanto na educação básica quanto na educação superior, para que nós não percamos os nossos superdotados. Isso acontece muito no Brasil. Nós perdemos os nossos superdotados para entidades, para universidades do exterior, porque nós não temos uma política séria, segura, adequada e competente para lidar com esses alunos, tá bom? 5. Coletar, analisar e disseminar informações sobre a educação. Isso é uma incumbência geral dos entes federados, mas é uma incumbência muito importante do poder público relacionado à União, porque nós temos institutos importantes em nível nacional que fazem esse tipo de trabalho. Então, a partir de coletas de informações, de pesquisas, como, por exemplo, o censo escolar feito pelo INEP, nós temos a possibilidade de se, a partir daí, apontar e de se criar legislações que sejam interessantes e que sejam enriquecedoras do processo educacional brasileiro, tá bom? 6º, assegurar processo nacional de avaliação e rendimento escolar no ensino fundamental, no ensino médio e no ensino superior, em colaboração com os sistemas de ensino, objetivando a definição de prioridades e a melhoria da qualidade do ensino. Então, vamos lá. Então, nós temos as provas que são em nível nacional, tá bom? Nós temos a Prova Brasil, para o ensino fundamental, nós temos o Enem, que é para o ensino médio, e temos o ENAD, que é para o ensino superior. Todas essas provas são provas que são de nível nacional, tá? De caráter nacional, acontecem em todo o país,
E elas não servem para você reprovar um sistema de ensino, para você reprovar um aluno, para você aprovar um aluno. Não é essa a ideia. A lei é clara. O objetivo dela é a definição de prioridades e a melhoria na qualidade do ensino. O que nós vemos de maneira miserável acontecer em todos os momentos em que há essas provas? Nós vemos gestores públicos irresponsáveis, incompetentes, extremamente e grosseiramente burros, que burlam o sistema e que tentam fazer parecer, no resultado dessas avaliações, uma ideia diferente do que a real. Então, eles realmente manipulam o resultado para parecerem ser melhores do que são. E aí, eles ferem justamente a essência dessas avaliações, que é a definição de prioridades para a melhoria da qualidade da educação, da qualidade do ensino. Quando você faz uma prova e aparenta que os seus alunos estão excelentes em matemática, mas eles não conseguem fazer uma simples equação, um simples exercício de leitura de uma tabela ou de um gráfico, então você está mentindo para o sistema, apontando que essas capacidades, essas competências, essas habilidades estão já adequadas, já estão contempladas por esses alunos. E, portanto, você não investe nesse tipo de condição. Ou seja, você começa a mentir e aí você acaba atrapalhando o quê? Justamente o direcionamento dos recursos do financiamento educacional. Então, isso é de uma estupidez muito grande, mas a vaidade e a burrice não têm limites. E quando você tem governantes burros e gestores de educação que são igualmente estúpidos, isso acontece, tá bom? 7º, baixar normas gerais sobre cursos de graduação e pós-graduação. Então, quem é que determina quais são as normas gerais para os cursos de graduação e de graduação? É a União. Cabe a ela, a partir do MEC, do Conselho Nacional de Educação, estabelecer quais são as regras gerais, as normas gerais para cursos de graduação e pós-graduação, tá bom? 7º, assegurar, em colaboração com os sistemas de ensino, processo nacional de avaliação das instituições e dos cursos de educação profissional, técnica e tecnológica. Por quê? Se você observar aqui, ó, no inciso 6º, nós não estamos falando, ó, de instituições de ensino técnico e profissionalizante e tecnológico. Agora, isso foi superado a partir dessa nova legislação, a Lei 14.645 de 2023, que instituiu o inciso 7º, o que me parece ter sido uma comida de bola, porque normalmente isso é feito no mesmo inciso em que trata do tema correlacionado, né, correlato. Então, talvez a intenção do legislador tenha sido criar o 6º, inciso 6º. Mas alguém deve ter digitado um izinho a mais ali no numeral romano e virou 7º, e foi aprovado assim e assim ficou, tá bom? Então, é por isso que está aqui nesse 7º, que não tem nada a ver com o tema, mas que nós podemos aduzir pela nossa interpretação, pela leitura, que tinha a ver com o inciso 6º, tá bom? Inciso 8º, assegurar processo nacional de avaliação das instituições de ensino superior com a cooperação dos sistemas que tiveram responsabilidade sobre este nível de ensino. 9º, autorizar, conhecer, credenciar, supervisionar e avaliar, respectivamente, os cursos das instituições de educação superior e os estabelecimentos do seu sistema de ensino. Então, aqui no caso, é justamente esse processo de autorização, de reconhecimento desses cursos, de credenciamento, de supervisionamento e de avaliação desses cursos das instituições de educação superior. Então, uma faculdade qualquer não cria um curso sem passar pelo crivo do Estado Nacional a partir do Ministério da Educação ou da entidade equivalente responsável por isso, tá bom? Parágrafo 1º. Na estrutura nacional, haverá um Conselho Nacional de Educação. Então, olha só, tudo existe, gente, dentro de uma previsão legal. Quando nós vemos, por exemplo, a BNCC, que tem um caráter normativo, e nós dizemos que ela tem um caráter normativo, mas ela não é uma lei, ela é uma resolução,
algumas pessoas ficam confusas, dizem assim, poxa vida, mas como é que pode uma coisa tão importante quanto uma base nacional comum curricular ter uma abrangência nacional para escolas do setor público e privado e não ser uma lei? Como que pode isso? Ora, primeiro que a BNCC está prevista na legislação, tanto na Constituição quanto na LDB, mas ela foi instituída a partir de uma resolução do Conselho Nacional de Educação. Por quê? Porque no parágrafo 1º do artigo 9º da LDB, que é a lei principal da educação no Brasil, está estabelecido que na estrutura educacional haverá um Conselho Nacional de Educação com funções normativas. Então, o Conselho Nacional de Educação, ele tem essa função normativa. Ele pode criar normas que direcionarão o funcionamento da educação no país. Então, ele tem um caráter, uma função normativa. E também tem uma função de supervisão das atividades de educação. E para que não haja dúvida da sua importância, a sua atividade é permanente. Então, na estrutura da educação, na estrutura educacional, haverá um Conselho Nacional de Educação com funções normativas e também de supervisão e de atividade permanente, criado por uma lei. Então, teve uma lei que criou o Conselho Nacional de Educação e, a partir daí, ele tem essas funções e essas funções acontecem respeitando-se esse regramento aqui, tá bom? Parágrafo 2º. Para o cumprimento do disposto nos incisos 5 até o 10º, a União terá acesso a todos os dados e informações necessários de todos os estabelecimentos e órgãos educacionais. Ou seja, tudo o que é documentado dentro desses estabelecimentos e órgãos educacionais são, por conta deste parágrafo 2, desse parágrafo 2º, da Lei 9394/96, do artigo 9º, né, da Lei 9394/96, devem ser oferecidos para a União sempre que a União quiser ter acesso a esses documentos, tá bom? Parágrafo 3º. As atribuições constantes do inciso 9º poderão ser delegadas aos Estados e ao Distrito Federal, desde que mantenham instituições de ensino superior. Então, vamos ver qual é o 9º aqui, ó. Autorizar, reconhecer, credenciar, supervisionar, avaliar, respectivamente, os cursos de instituição de educação superior e estabelecimento do seu sistema de ensino. Então, a União pode delegar a entes estatais e do Distrito Federal essas tarefas, desde que esses entes federados possuam também instituições de educação superior, para que possa ter um referencial de trabalho, né? Então, essas são as tarefas da União. Agora, vamos falar um pouquinho sobre as tarefas do Estado, tá bom? Rapidinho, não tem muito segredo, mas é importante que a gente trate disso também. E depois nós vamos fazer uma confrontação em relação às tarefas do município, beleza? Então, vamos lá. Artigo 10º. Aqui, então, nós vamos falar da incumbência dos estados. Quem são os estados? Os estados, São Paulo, Rio de Janeiro, Paraná, Acre, Amazonas, etc. São os estados, tá bom? Então, aos estados incumbirão o quê? Organizar, manter e desenvolver os órgãos e instituições oficiais do seu sistema de ensino. Então, os estados poderão estabelecer o seu sistema próprio de ensino, conforme estabelece a LDB, e deverão organizar, manter e desenvolver esses órgãos e instituições oficiais, tá bom? 2, definir, olha aqui, isso é importantíssimo, definir com os municípios formas de colaboração na oferta do ensino fundamental. Olha aqui, ó. Formas de colaboração, vou até deixar mais verdinho aqui, ó, na oferta do ensino fundamental. Na última aula eu falei que eu ia explicar isso aqui um pouco melhor, quando eu estava explicando ali no mapa mental. Eu não esqueci não, tá? E chegou o momento agora de fazer essa explicação. Deixa eu só terminar de ler esse
inciso para não ficar pelo meio e eu já dou a explicação geral. Então, inciso segundo, até também porque alguém pode estar ouvindo só a parte do áudio, né? Então, de repente, só está ouvindo como um podcast, é importante ter a compreensão geral do que fala o inciso. Então, o inciso segundo desse artigo 10 é o seguinte: definir com os municípios formas de colaboração na oferta do ensino fundamental, as quais devem assegurar a distribuição proporcional das responsabilidades, de acordo com a população a ser atendida e os recursos disponíveis para cada uma dessas esferas do poder público. Isso aqui, gente, para quem tem uma certa dificuldade, às vezes, de compreender o texto jurídico, que ele é um pouco maçante, ele é um pouco chato mesmo de se compreender, a pessoa passa direto, sem dar importância para o que está aqui. Mas o que tem aqui é uma infinidade de coisas. Esse inciso segundo do artigo 10º aqui, ele é gigantesco, ele tem uma compreensão muito grande, muito extensiva. Então, eu vou por partes aqui. Primeira coisa, quando nós falamos de distribuição territorial no Brasil, nós falamos que nós temos os municípios, que são a menor divisão federada entre os entes federados, tá? Como organização de ente federado, organização administrativa, jurídica e econômica e financeira. Então, nós temos os municípios. Após os municípios, nós temos os estados. E os municípios, por essa definição e por um critério de, eu poderia dizer, atração, eles são organizados dentro dessa esfera estadual. Então, acontece, por exemplo, de nós termos municípios que são fronteiriços entre estados. É por isso que é importante que se reconheçam quais são os municípios que estão inseridos em cada um dos estados, certo? Beleza? Então, vamos falar um pouquinho aqui de funções. Por que que esse inciso segundo fala que a definição, e usa justamente o verbo definir, dessas responsabilidades com esse público a ser atendido, com essa população a ser atendida, deve ser feita de maneira dialogada, dialógica entre o município e o Estado. Por quê? As capacidades financeiras são muito diferentes entre a maioria dos municípios e dos estados no Brasil. Inclusive, a própria diferença entre estados é gritante. Um estado como o estado de São Paulo, que é um estado extremamente rico, não pode ser comparado financeiramente, por exemplo, com um estado como Alagoas. Não porque um seja melhor ou mais importante do que o outro, não se trata disso. Nós estamos falando de um critério absolutamente pragmático e financeiro. A potência econômica, que é o estado de São Paulo, é absolutamente diferente do que é o estado da Alagoas, por exemplo. Mas eu estou dizendo o estado da Alagoas, mas eu poderia dizer, por exemplo, o estado da Bahia, o estado do Ceará, o estado do Paraná, até o estado do Rio de Janeiro. Existe uma diferença muito grande, tá? Portanto, se há diferença entre os estados, imagine a diferença que há entre os municípios. Se nós temos só 26 estados e um Distrito Federal, e há uma diferença tão grande, imagine em relação a municípios, que nós temos quase 6.000 no Brasil. No estado de São Paulo, são cerca de 600, um pouquinho mais que 600 municípios. O município de Badiraci é diferente do município de Borá. Do mesmo jeito que é diferente do município de Ilhabela, que é diferente do município de Carapicuíba, que é diferente do município de Olímpia, que é diferente do município de Osasco. Cada um tem uma diferença. É por isso que nós vamos ver municípios que atendem 100% da sua demanda obrigatória, prioritária,
para o ensino fundamental, que seria a primeira fase, né, os anos iniciais do ensino fundamental, e outros municípios que não conseguem fazer esse atendimento. Por que eles não conseguem fazer esse atendimento? Porque alguém falou, dane-se, não vou fazer isso aí não. Segura a onda aí, o Estado. Não, não é isso. É porque, simplesmente, devida à responsabilidade, ou seja, a divisão, a distribuição proporcional das responsabilidades, levando em consideração a quantidade de pessoas, a população a ser atendida, ou seja, a quantidade de alunos a ser atendida, em comparação com os recursos financeiros disponíveis em cada uma dessas esferas do poder público, desses entes públicos, então você divide e só permite que o município atenda aquilo que ele realmente possa dar conta. Quem é que determina o que o município dá ou não dá conta? Ora, são justamente as leis que regem o nosso sistema jurídico nacional. Uma das principais leis que doutrinam e que são determinantes para que a gente possa fazer essa distribuição relacionada a essa questão de recursos financeiros é a Lei número 101 de 2000, que é a chamada Lei de Responsabilidade Fiscal. Essa lei de responsabilidade fiscal, ela estabelece quais são os parâmetros de investimento e de gastos públicos em cada um dos entes federados. E ela estabelece que nenhum município e nenhum estado pode gastar mais do que 52% da sua receita corrente líquida com despesa de pessoal. Eu vou facilitar o entendimento aqui. Significa o seguinte, se um município arrecada R$1, ele não pode gastar mais do que 52 centavos pagando despesa de pessoal, tá bom? O que é a despesa de pessoal? É tudo que corresponde a custo com o servidor público. Então, todo servidor, todo mundo, desde do prefeito, dos secretários puxa-sacos, dos comissionados pilantras, até os servidores efetivos. Todo mundo. Então, todo mundo está nessa conta aí, todo mundo está nesse balaio. Então, para cada R$1 que se ganha, não pode se gastar acima de 52%. Se gastou acima de 52 centavos desse R$1, significa que há uma compulsoriedade de ações legais que devem ser executadas, inclusive com a demissão de servidores públicos, demissão sumária de servidores públicos. Claro que não são aqueles efetivos a princípio, são primeiro os comissionados, os contratados em nível temporário e etc. Tá bom? Então, já quando chega em 49% desse recurso, ou seja, usando a analogia do R$1, quando chega aos 49 centavos, já se atinge o que é chamado de nível prudencial. Então, nenhum município, nenhum estado deve ultrapassar essa margem entre 45% a 49% dos recursos arrecadados em despesa de pessoal. E é claro que quando você fala de educação, você tem um universo muito grande de servidores a serem contratados que são necessários, principalmente aqueles servidores que são relacionados à atividade fim da educação, que são os próprios professores, né? Mas você tem toda uma cadeia de servidores que auxiliam nesse processo educacional, tá? Os servidores do apoio. Então, neste caso, se você começa a assumir o ente federado, né, o município, na esfera municipal, começa o poder público na esfera municipal, começa a atender toda a demanda, toda a população dentro da faixa etária para a educação básica, no ensino obrigatório, e ela não tem capacidade financeira, esse município irá quebrar. Esse ente federado irá quebrar. Então, para que isso não aconteça, definido com uma articulação, uma colaboração entre os municípios e estados, há uma divisão entre aquilo que é comprovadamente possível ser atendido pelo município e aquilo que é comprovadamente possível ser atendido pelo Estado. Então, aí é feita uma colaboração e uma divisão. É por isso que, por exemplo, você tem municípios como Osasco, que todo o ensino fundamental, nos anos iniciais do ensino fundamental, são atendidos
pela municipalidade, pelo poder público municipal. Porém, o ensino fundamental nos anos finais, nos 4 anos finais, não são contemplados pela municipalidade. Por quê? Porque ainda a municipalidade não conseguiu dar conta de atender todos os seus requisitos legais relacionados à sua oferta prioritária, que é a educação infantil e o ensino fundamental 1. Então, enquanto houver uma demanda reprimida de alunos no ensino, na educação infantil e no ensino fundamental 1, você ainda não tenha o atendimento de todos os critérios legais, inclusive das legislações como o Plano Nacional de Educação, por exemplo, das metas que foram traçadas dentro dessa legislação e de outras legislações também, então ele não pode dar um passinho a mais e assumir responsabilidades adicionais, tá bom? Então não faz isso, isso não é possível, isso não acontece porque está previsto na LDB, e por estar previsto na LDB, se algum irresponsável quisesse ignorar esse dispositivo legal, seria barrado, provavelmente e seguramente seria no judiciário, tá bom? Vamos lá. Vou dar um outro exemplo. Município de Carapicuíba tem 5 escolas apenas municipais que atendem o ensino fundamental. 5 ou 6, eu acho que são 5 só, salvo o meu maior engano, tá bom? São 5 escolas. E aí tem as escolas que atendem a educação infantil, tanto na pré-escola quanto na creche, tá bom? Mas as outras escolas, a maioria das escolas que atendem o público do ensino fundamental nos anos iniciais, são do Estado. Isso por quê? Porque o município de Carapicuíba é um município pobre, que tem uma arrecadação muito baixa, porque os políticos dali são incompetentes, tá bom? Então, é por isso que existe essa disparidade mesmo, sendo municípios colados, dentro de uma conurbação mesmo urbana, tá? Vamos lá. 3 do artigo 10, inciso 3 do artigo 10. Cabe ao Estado, incumbe ao Estado, elaborar e executar políticas e planos educacionais, em consonância com diretrizes e planos nacionais de educação, ou seja, consonância significa que tem que estar de acordo. Não pode ser tirei da cabeça, não. Fumei um negócio diferenciado e tirei da cabeça que eu quero fazer uma coisa nada a ver. Não, embora isso aconteça muitas vezes, não é possível, não é permitido pela lei, tá bom? Então, as políticas e os planos que são elaborados pelo Estado têm que ser em consonância com as diretrizes e planos nacionais da educação, integrando e coordenando as suas ações e as dos seus municípios. 4. Autorizar, reconhecer, credenciar, supervisionar e avaliar, respectivamente, os cursos de instituição de ensino superior e os estabelecimentos do seu sistema de ensino. Tá bom? O que significa isso aqui? Que vai autorizar as instituições de ensino superior e também os estabelecimentos do sistema de ensino do Estado, as escolas do Estado, os institutos que forem relacionados ao Estado de educação, né, e tudo mais, tá bom? 5. Baixar normas complementares para o seu sistema de ensino. Então, o que são normas complementares? São normas que complementam aquelas normas que já advêm do âmbito federal, do âmbito da União. Então, pode acontecer dele baixar normas que complementem esse sistema de ensino. Eles podem confrontar o que está no âmbito nacional? Não, não pode. Mas ele pode complementar? Claro que pode, sem problema nenhum, tá bom? 6º, inciso 6º, assegurar o ensino fundamental e oferecer com prioridade o ensino médio a todos os que demandarem, respeitando o disposto no artigo 38 desta lei. Então, olha que interessante. Se no caso do município, a prioridade é o ensino à educação infantil, no Estado, a prioridade é o ensino médio. E o ensino fundamental? O ensino fundamental é aquilo que eu acabei de falar. É uma coordenação, uma colaboração e uma divisão entre os dois, cabendo tanto ao município quanto ao Estado atender o ensino fundamental, mas prioritariamente para o município, o ensino fundamental nos anos iniciais e para o Estado, o ensino fundamental nos anos finais, tá bom?
Sétimo, assumir o transporte escolar dos alunos da rede estadual. Isso também vai estar igual para o município, tá bom? Atender o transporte escolar dos alunos da rede municipal. Oitavo, instituir na forma de que trata o artigo 14 da LDB, nós veremos, conselhos escolares e fóruns dos conselhos escolares. Isso é um texto novo, preste atenção que pode ser cobrado, eu acredito que será cobrado em um dos nossos concursos, tá? Tanto de Carapicuíba, quanto de Santana, quanto de Barueri, é certeza que em um desses será cobrado. Deixa eu verificar aqui, que parece que deu uma travada na gravação, espero que eu não tenha perdido a gravação. Ah, não, tá certo, voltou aqui, tá ok. Maravilha. Então, o que acontece, gente? Voltando aqui para o nosso entendimento aqui mais básico, tá? Voltando aqui para o nosso entendimento em relação a... Tá travando esse negócio, espero que não atrapalhe o meu desenvolvimento aqui, tá? O que nós estamos vendo aqui nesse inciso 8º? Estamos falando sobre essa nova lei, a 14.644 de 2023, que é importante que vocês guardem isso, porque muito provavelmente será cobrado esse artigo 14 nas provas que nós faremos, porque está falando da instituição dos conselhos escolares e dos fóruns dos conselhos escolares. Eu falei sobre isso na aula anterior, salvo meu maior engano. Eu acredito que eu falei sobre isso. Se eu não falei sobre isso na aula anterior, eu falei isso em uma das aulas que nós descartaremos a gravação, infelizmente, por conta da qualidade que estava muito ruim do microfone, né? Não era bem do microfone, era da captação de som mesmo do equipamento. E aí eu dou uma explicada de novo quando nós chegarmos no artigo 14, tá bom? Mas basicamente é o seguinte, os conselhos escolares já eram previstos, mas como forma de garantir, no artigo 14, a gestão democrática da educação, os conselhos escolares e os fóruns dos conselhos escolares são maneiras de ampliar o controle social e a participação social dentro das gestões dos estabelecimentos e da educação pública no Brasil. Então, basicamente é para isso que existe, tá bom? Parágrafo único desse artigo 10º. Ao Distrito Federal aplicar-se-ão as competências referentes aos estados e aos municípios. Olha só que coisa muito louca. O Distrito Federal, ele é sui generis, porque ele tem uma capacidade de responder pelas competências tanto do nível estadual quanto do nível municipal. O Distrito Federal não é um estado. Mas também o Distrito Federal não é só um município, é mais do que apenas um município. Percebam que maluquice? Então, por exemplo, o Distrito Federal tem uma polícia própria, que é uma função estatal. E, ao mesmo tempo, o Distrito Federal possui a organização da sua educação, e aí ele irá atender a educação desde o ensino, desde a educação infantil até o ensino médio. E aí terá recursos específicos para isso, porque ali é a sede, é o Distrito Federal, é a sede do governo federal, então é por isso que é uma condição sui generis, tá bom? Então, quando você pensar em Distrito Federal, você desloca o entendimento sectarizado. Então, aquilo que é para o município também serve para o Distrito Federal. E aquilo que é para o Estado também serve para o Distrito Federal, tá bom? O Distrito Federal, ele é dessa forma sui generis, ele é diferente de todos os outros entes federados. Beleza? Vamos lá, então. Agora, no caso do artigo 11, nós trataremos das obrigações, na verdade, né, dos municípios. Quais são as incumbências dos municípios? Eu vou ler rapidinho, porque é pequenininho. Eu vou deixar as incumbências dos estabelecimentos de ensino, ou seja, das escolas, né? E o 13, que é as incumbências, são as incumbências dos professores, para a próxima aula, porque eu quero dar um tempinho mais detalhado para isso, tá bom? E como eu prometi para vocês, eu não quero os
vídeos muito grandes, porque eu quero que vocês ouçam isso durante um trânsito, durante uma atividade menor, e que vocês prestem bastante atenção e absorvam o melhor possível dessas explicações de cada um desses dispositivos que eu estou explicando aqui, tá bom? Então vamos lá. Artigo 11 é rapidinho, nós já vamos acabar, tá? São só alguns incisos e um parágrafo único. Então não vai doer nada. Fiquem aí, não saiam, permaneçam aí, tá bom? Aos municípios incumbir-se-á o quê? Ou seja, os municípios incumbir-se-ão de quê? Primeiro, organizar, manter e desenvolver os órgãos e instituições oficiais do seu sistema de ensino, integrando-os às políticas e planos educacionais da União e dos Estados. Então, olha só, vejam que tem uma sequência lógica aqui, né? Então, aos municípios, caberá, do mesmo jeito que cabe à União e aos Estados, a organização, a manutenção, né? Manter manutenção e o desenvolvimento dos seus órgãos e instituições oficiais dos seus sistemas de ensino, beleza? Maravilha. Cada município é um sistema de ensino, tem seu sistema de ensino, e caberá a esse município, a cada município, organizar, manter e desenvolver esses órgãos. E as suas instituições também, claro. E deverá integrá-los às políticas e planos educacionais da União e dos estados. Então, percebam que há uma atração aqui, há uma certa atração natural. Os municípios são atraídos para a competência estadual e os estados são atraídos para a competência federal, para a competência da União, tá bom? Existe uma construção aqui. Não é solto, não é largado, tá bom? Não é estanque. Existe uma ordem, uma organização a ser seguida. E é claro, essa organização, nós sempre devemos nos lembrar que é em regime de colaboração. O que é colaborar? Laborar vem da palavra trabalhar, significa trabalhar, tá bom? Então é trabalhar junto, colaborar, trabalhar junto. Estado, município, estados, municípios e União. Inciso 2º do artigo 11. Cabe aos municípios exercer ação redistributiva em relação às suas escolas, ou seja, o município vai distribuir os recursos da educação em relação às suas escolas, seja a partir de políticas que advenham diretamente da gestão pública, né, do organizador do sistema de ensino, seja a secretaria ou diretoria de ensino ou correlata, e também a distribuição de recursos que são encaminhados diretamente para as escolas, recursos que vão diretamente para a escola para que seja investido, evidentemente, na educação, dentro daquilo tudo que estabelece a legislação. Beleza? 3. Baixar normas complementares para o seu sistema de ensino. Mais uma vez, aqui dentro daquela questão de hierarquia, você tem a legislação federal, você tem as legislações estaduais, e também o município pode complementar essas legislações dentro do seu sistema de ensino. O que é complementar? Complementar significa mais, adicionar. Então, não é subtrair competências, subtrair exigências ou requisitos ou obrigações. Significa completar aquilo que já existe, aquilo que já está previsto, tá bom? Completar dentro de uma lógica de aceitabilidade, né? Existe a razoabilidade que determina essas ações. 4º, autorizar, credenciar e supervisionar estabelecimentos do seu sistema de ensino. Então, da mesma forma, as escolas públicas que forem criadas e também as escolas privadas que venham a ser criadas dentro do sistema de ensino que corresponde ao município, tá bom? Então, criou-se uma escola dentro do município, quem é que faz a supervisão dessa escola? É o município, tá? E quem autoriza? O município. Quem credencia? O município, beleza? Vamos lá. Inciso 5º. Oferecer a educação infantil em creches e pré-escolas,
e com prioridade o ensino fundamental. Olha aqui, ó. Oferecer a educação infantil em creches e pré-escolas e com prioridade o ensino fundamental. Permitida a atuação em outros níveis de ensino. Ah, beleza, então é permitido a atuação em outros níveis de ensino, mas olha aqui, ó. Somente, somente, vou até deixar ele bem fortão aqui, ó, esse grifo aqui. Porque o que vai ter de político incompetente prometendo ensino médio, ensino fundamental 2, até ensino superior municipal aqui nessa eleição, vocês vão ver de monte. Mas só é permitida a atuação em outro nível de ensino quando estiverem atendidas. Quando estiverem atendidas plenamente. Olha como é que o legislador foi danadinho aqui. Ele não deixou margem para nenhum tipo de fuga. Quando estiverem atendidas plenamente. O que é pleno? É aquilo que é na sua totalidade. Que não há carência, que não há ausência de espaço. Tudo está ocupado. Toda aquela função, espacialidade, necessidade está contemplada. Então, somente quando estiver atendida plenamente às necessidades da sua área de competência, que é o ensino fundamental e a educação infantil, em creches e pré-escolas, e olha como é que ele foi bem específico, para poder dizer, olha, faz um negócio com qualidade, faz feijão com arroz com qualidade, não fica querendo fazer manjar dos deuses sem ter competência. Desde que utilize recursos acima dos percentuais mínimos vinculados pela Constituição Federal à manutenção e desenvolvimento do ensino. Quais são esses percentuais? 25% da receita corrente líquida anual, ou seja, do exercício do ano. Vamos ler de novo? 5. Oferecer a educação infantil em creches e pré-escolas e, com prioridade, o ensino fundamental. Permitida a atuação em outros níveis de ensino somente quando estiverem atendidas plenamente as necessidades de sua área de competência e com recursos acima dos percentuais mínimos vinculados pela Constituição Federal à manutenção e desenvolvimento de ensino. Ou seja, um município X com o prefeito TikToker pai da mentira só pode atender, é hipotético isso, tá? Estou dando só um exemplo hipotético aqui. Eu gosto de ficar criando essas hipóteses aqui que não tem nenhuma relação com a realidade. Então, imagine que tem um prefeito que seja o pai da mentira, o maior mentiroso do mundo. E aí ele diga assim, eu quero atender o ensino fundamental 2, eu vou fazer isso, vou colocar o meu parente para ser prefeito e nós vamos atender. É mentira. Isso só é possível se tivesse sendo atendido plenamente o ensino fundamental, a educação infantil nas creches e pré-escolas, sem demanda reprimida, e para atender essa fase, essa etapa que escapa da competência primaz do município, somente se for com recursos que estejam acima dos 25% mínimos constitucionais em relação à receita corrente líquida, que deva ser investido com a sua etapa prioritária. Então, primeiro, você faz a lição de casa, cuida dos seus, cuida da sua obrigação principal. Depois, você vai fazer esmola para os outros, modo de dizer, tá bom? Você vai dar esmola com o dinheiro dos outros. Você vai atender o que está fora da sua casa, tá bom? Você vai fazer gracinha depois que você atender, primeiramente, plenamente, as suas etapas obrigatórias, tá bom? Primeiro, tua obrigação em casa, primária, com os seus. Depois você vai fazer gracinha lá fora, beleza? O legislador é claro em relação a isso. Nós não devemos cair em mentiras e em engodos, certo? Inciso 6º, assumir o transporte escolar dos alunos da rede municipal, sabendo-se que aqui, para isso, vem recursos federais, tá bom? O município assume o transporte, mas o recurso é o recurso suplementar que vem do governo federal. Instituir na forma, 7º, instituir na forma da lei de que trata o artigo 14, conselhos escolares e fóruns dos conselhos escolares, tá bom?
Também aqui é um inciso que foi adicionado em 2023 pela Lei 14.644. Parágrafo único. Os municípios poderão optar ainda por se integrarem a um sistema estadual de ensino ou compor com ele um sistema único de educação básica. Vejam bem, esse parágrafo único é muito importante. Ele é muito importante principalmente para atender municípios muito pequenos, cuja capacidade de arrecadação seja extremamente diminuta. No Brasil, nós temos municípios que até é uma irresponsabilidade eles existirem. Mas para atender interesses políticos de uma pseudo-elite, esses municípios existem. Então, você tem um município que tem 300 habitantes, Borá, que eu falei para vocês. Você tem um município que vai ter 1.000 habitantes, você tem um município que vai ter 2.500 habitantes, município que vai ter, sei lá, 5.000 habitantes. Não há capacidade arrecadatória desse município para estabelecer com o mínimo possível de qualidade e com o atendimento das legislações de nível municipal, por exemplo, para atender minimamente o piso salarial nacional do magistério. Esses municípios não conseguem fazer isso sozinhos. Portanto, algumas vezes, nestes casos, é possível que, por opção administrativa, esses municípios passem a integrar o sistema estadual de ensino, ou então a compor com ele um sistema único de educação básica. Então, dependendo da escolha daquele município, da escolha administrativa realizada por aquele município, em consonância com o interesse do Estado, isso pode ser feito. Então, nesse caso, por exemplo, você pode ter uma integração, havendo uma não divisão, mas havendo uma distribuição inversa dos recursos, onde o município repassará os recursos que serão parcos, mínimos, ínfimos, para o Estado, para que o Estado assuma a competência que seria municipal, ou seja, onde nós estamos verificando aqui, no inciso 5º, oferecer educação infantil em creche pré-escola e com prioridade o ensino fundamental, isso pode passar a ser atendido por quem? Pelo Estado, justamente para atender a incapacidade ou a impossibilidade ou a impotência econômica, financeira de alguns municípios. Tá bom? Galera, então, por hoje, nós vamos parar por aqui, tá? Finalizando o artigo 11. Nós falamos hoje dos entes federados, falamos das obrigações da União, dos estados e do município, vimos a questão sui generis do Distrito Federal. Então, o Distrito Federal, ele tem essa característica muito própria, ele é sui generis, ele atende tanto o que diz respeito ao município, quanto o que diz respeito aos estados. Nós vimos também como que é feita a organização da educação em nível nacional. Vimos também as possibilidades de garantia do acesso à educação mediante a provocação ao poder público. Verificamos a educação como o seu acesso sendo um direito subjetivo, em que qualquer cidadão pode fazer a provocação do poder público para que esse direito seja garantido. Vimos também que o chamamento público das vagas é feito pelo poder público e que, inclusive, os alunos podem fazer, trocar, substituir por questão de crença religiosa ou qualquer outra questão de consciência, de crença, a alteração das suas atividades com reposição adequada dentro dos ditames da lei. Então, hoje nós vimos tudo isso, tem muita coisa aí para vocês pensarem, refletirem, relembrarem, assistirem de novo o vídeo, lerem a lei, porque é importante lermos a lei, e na próxima aula nós voltaremos para falar sobre as incumbências dos estabelecimentos de ensino, no artigo 12, para falar sobre as incumbências dos docentes. Então, isso é muito importante, porque a gente tem que entender quais são as funções nossas docentes, e também vamos falar sobre a gestão democrática do ensino, tá bom? Certinho? Muito bem. Então, até a próxima aula.
Nós nos vemos na nossa próxima gravação. Um beijo no coração de todos vocês e até a próxima. Um abraço.